Jesus prometeu voltar. Esta promessa impactou gerações ao longo dos séculos. Muitas pessoas levaram a vida sonhando com este dia. E 2000 anos se passaram desde que Jesus fez esta promessa, mas ele ainda não voltou. Apesar disso, é alto o número de pessoas que continua aguardando. Principalmente porque os sinais do fim dos tempos anunciados pela Bíblia estão se cumprindo. É comum nos perguntarmos quando ele virá, se falta muito ou pouco tempo, mas isso ninguém sabe. Então, precisamos nos concentrar em saber como será este retorno para que não sejamos enganados. Apesar de a volta de Jesus ser um tema comum para as igrejas cristãs, também é um dos assuntos que mais causam divergência. Que todos teremos um encontro com Cristo, isso todo mundo concorda, mas não há consenso de como será este encontro. Eu creio que será invisível. Todo mundo vai ver Deus. Eu acho que ele já está aqui, porque o que está acontecendo... Eu não faço ideia, mas certamente deve ser algo bem grande. Ele vai vir em nuvens, que as trombetas soarão e todos que crê nele verão. A gente não sabe como que ele vai voltar, se ele vai voltar com uma pessoa normal, bater nas portas da casa das pessoas, a gente não sabe, né? Será que ele vem de maneira invisível e haverá um arrebatamento secreto? Ou todo olho verá? Jesus voltará como espírito, com um corpo físico, ou ele já está entre nós? São muitas as versões para este momento tão grandioso. Por isso chega a ser difícil escolher em qual acreditar. Mas será que a Bíblia realmente explica como será a volta de Jesus? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Quase todos os grupos religiosos aguardam a chegada de alguma pessoa especial para resgatar o planeta. Sabe que os budistas, eles esperam algum outro Buda, o Senhor Maitreya. Os muçulmanos aguardam a vinda do Imam Mahdi. Os hindus, eles estão depositando sua fé na aparição do Krishna. Os judeus ortodoxos aguardam o Messias. Os judeus liberais, eles estão aguardando uma era messiânica. E aqueles que são da nova era, eles estão juntando vários personagens e chamam do mestre cósmico. E eles estão pregando que a vinda desse mestre cósmico vai ser na era de Aquário. Todo mundo está aguardando a chegada de um Salvador, de alguém muito especial para resgatar o planeta. Mas os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus e acreditam na palavra de Deus, acreditam na Bíblia, aguardam a volta de Jesus. Mas é aí o problema, porque nem todos os cristãos acreditam na mesma forma que vai voltar Jesus. Alguns pensam que Jesus ele virá de forma visível e outros acreditam que ele virá em segredo. Alguns acreditam que ele virá de maneira espiritual. Outros acreditam que Jesus voltará de maneira física. Alguns pensam que Jesus vai voltar antes do milênio. E outros acreditam que voltará após do milênio. Bom, muitas teorias, muitos argumentos, muita coisa falando por ali sobre a volta de Jesus. Mas por que é importante falar sobre a volta de Jesus? Porque a volta de Cristo é uma doutrina fundamental da Escritura. Você sabe que a volta de Jesus é o tema central do último livro da Bíblia,
o livro de Apocalipse. No Novo Testamento, mais de 380 vezes menciona a volta de Jesus. Ou seja, um de cada 25 versos fala que Jesus vai voltar. É a esperança de todo cristão, é a nossa maior esperança, a volta de Jesus. E vamos hoje abrir a palavra de Deus e vamos, à luz da palavra de Deus, a encontrar a solução para tantos argumentos que hoje existem no mundo. Como Jesus vai voltar? Vamos começar pela promessa de Jesus. O livro de João, capítulo 14, verso 1 ao verso 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu lhe teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa mais maravilhosa, a volta de Jesus. Bom, todo cristão sabe que Jesus vai voltar. O assunto é como ele vai voltar. E daqui a pouco eu explico por que é muito importante saber o como ele voltará. Mas antes, nós queremos ver como a Bíblia apresenta as características sobre a volta de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia. O livro de Atos, capítulo 1, verso 11. Ali aparece a primeira característica da volta de Jesus. Atos, capítulo 1, verso 11, diz assim: Os quais eles lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Olha só, assim como vocês viram subir Jesus, assim ele vai voltar. Agora a pergunta é, como foi Jesus? Jesus foi de maneira espiritual? Não, ele foi de maneira física. Jesus foi à vista de todo mundo, todos estavam olhando enquanto Jesus estava subindo para o céu. Então, Jesus vai voltar assim, de forma física, não de forma espiritual, e Jesus vai voltar à vista de todo mundo, porque assim como ele foi, assim vai voltar. Ou seja, Jesus vai voltar de maneira pessoal. Número 2, de maneira visível. O livro de Mateus, capítulo 24, o verso 27, olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, 27. Diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito bem, esse texto é muito claro, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Será muito claro, todo mundo vai ver. Quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, isso é verdadeiro. Jesus vai voltar e todo olho vai ver. Toda pessoa vai ver. Então, Jesus vai vir de forma pessoal. Número 2, de forma visível. Mas tem uma terceira característica. Jesus voltará de forma gloriosa. O livro de Mateus, capítulo 25, o verso 31, olha só, diz: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Ou seja, Jesus voltará com todos os anjos com ele. Então diz que se sentará no trono da sua glória. Quando você vai para o livro de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, diz: Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com muita glória, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande de trombeta, e os quais reunirão a todos os escolhidos dos 4 ventos
de uma a outra extremidade dos céus. É maravilhoso. Quando Jesus volte, vai vir com todos os anjos para reunir os escolhidos, para reunir todos como uma família. Aqueles que estão longe agora estarão juntos mais uma vez para ir juntos para o céu. Número 4. Jesus voltará de forma audível. O apóstolo Paulo fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16. Ele diz assim, que o mesmo Senhor descerá do céu e ali com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. E o apóstolo Paulo continua dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com quem? Com aqueles que ressuscitaram. E assim juntos iremos para nos encontrar com nosso Senhor nos aires. E ali o texto finaliza dizendo, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, os mortos estão em seus túmulos. Eles não foram reencarnados. Eles não estão lá no céu, nem no inferno, não estão no paraíso, não. Eles ressuscitarão na volta de Jesus. Você entendeu? 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51, o verso 53, o apóstolo Paulo fala sobre um mistério. E o mistério diz que, na verdade, nem todos dormiremos, falando que nem todos vão morrer. Mas todos seremos transformados no momento de um abrir e um fechar de olho, até quando soe a última trombeta, porque a trombeta soará, diz o apóstolo Paulo, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eu gosto muito dessa expressão. E nós seremos transformados. E o apóstolo diz, porque é conveniente que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. É uma promessa linda. Porque os mortos são ressuscitados já com corpos transformados. O que significa isso? Sem nenhum traço de defeito. E aqueles que estão vivos esperando a volta de Jesus, eles serão transformados. Sabe que aquele momento é chamado o momento da glorificação, onde todos os defeitos físicos e morais vão desaparecer para sempre. Onde nossa natureza pecaminosa será arrancada para sempre. Não teremos mais vontade de pecar. Seremos perfeitos. Mas isso acontecerá quando Jesus volte. Ali começa a imortalidade do ser humano. Nunca mais teremos desejo de pecar, nunca mais vamos morrer. E a Bíblia ensina que nós vamos receber a recompensa não quando morremos, porque ninguém quando morre vai para o inferno ou para o paraíso. Não. A recompensa acontece quando Jesus volta para a terra. Agora, por que é importante saber a forma em que Jesus vem? Olha agora o texto bíblico. Vamos para o livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 24. Aqui conta Lucas uma história muito interessante. O verso 13 diz assim, o livro de Lucas, capítulo 24, o verso 13, diz que 2 de seus discípulos estavam indo para uma cidade. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus. O verso 3 diz que eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, está distante de Jerusalém. E eles estavam conversando sobre por que Jesus morreu. Jesus aparece no meio deles e pergunta para eles, que coisa vocês estão falando? E ele diz, nós estamos muito desapontados, nós estamos muito desanimados, porque nós tínhamos uma expectativa muito diferente desse Jesus. Jesus morreu, diz que ia ressuscitar, mas até agora não sabemos se ressuscita. Nós pensamos que esse Jesus era o Messias, mas o Messias que vai nos livrar ali da escravidão, vai nos livrar do Roma, vai nos livrar do que nós agora estamos sofrendo. E olha só, o capítulo
24, o verso 25, do livro de Lucas, o verso 27, Jesus diz assim: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus falava a respeito dele o que as Escrituras diziam. Por que estou falando sobre esse texto muito importante? Porque esses discípulos ficaram tristes com a morte de Jesus. Para eles a esperança acabou. Pois eles estavam esperando não um Messias sofredor, como as profecias indicavam. Eles estavam esperando um Messias político. Um Messias que vai dominar todas as nações. Essa era a expectativa dos mesmos discípulos de Jesus. Agora, eles tinham todas as profecias sobre o Messias. Eles tinham as Escrituras, eles tinham o Antigo Testamento. Mas o diabo os levou a esperar outro Messias. Um Messias que as Escrituras não ensinavam. Você já percebeu que no verso 25 que acabamos de ler, Jesus abriu os olhos dele, explicando as Escrituras desde Moisés. E agora a sua confusão foi esclarecida com as Escrituras. Se você percebe, os enganados eram um grupo de crentes, aqueles que afirmavam ter a verdade, mas esperavam o Messias errado. Agora, muita atenção que eu vou falar agora. Satanás também hoje quer esconder a esperança da volta de Jesus. E assim como aconteceu com a primeira vinda de Jesus, hoje muitos estão esperando por Jesus, mas de uma maneira errada. Estão esperando de uma forma diferente o que a Bíblia ensina. Assim como quando Jesus veio pela primeira vez, ninguém recebeu ele porque eles esperavam outro Messias. Assim também agora, na segunda volta de Jesus, muitos estão esperando um Messias que a Bíblia não fala. E como? Muitos estão aguardando a segunda volta de Jesus de uma maneira diferente o que fala as Escrituras. Agora Satanás está trabalhando muito mais, porque está enganando até mesmo as pessoas que leem a Bíblia. Assim como os judeus liam as profecias e estavam enganados. Assim como ele conseguiu enganar a muitos judeus sobre a primeira vinda de Jesus, agora também está enganando a milhares em relação à segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque muitos estão esperando a volta de Jesus de uma maneira diferente o que a Bíblia fala. Nós já limos aqui alguns textos, né? A Bíblia fala que Jesus voltará de forma visível, de forma literal. Jesus vai voltar, mas fala de uma volta de Jesus. Agora, muitas pessoas estão acreditando o seguinte: a volta de Jesus vai acontecer em dois momentos diferentes. A primeira vez, Jesus vai vir em segredo para roubar a seu povo. E logo Jesus vai vir de novo em glória e majestade. Agora a pergunta é, de onde veio essa ideia? O conceito nasce de uma interpretação confusa da profecia das 70 semanas do livro de Daniel, capítulo 9. Eles acreditam que o plano de Jesus era estabelecer um reino terreno para Israel. Mas eles pensam assim, os judeus rejeitaram esse reino. Mas olha só, esse conceito não diz a Bíblia. Porque os judeus, mais de uma vez, quiseram coroar a Jesus e Jesus rejeitou. O Novo Testamento indica que Jesus não tinha a intenção de ser o rei político. Ele veio para morrer pelo ser humano e para restaurar a humanidade. Então, eles pensam que como os judeus rejeitaram aquele reino que Deus veio estabelecer, o relógio profético parou. Isso significa que Daniel capítulo 9 fala das 70 semanas e as 70 semanas nunca chegaram. O relógio profético parou à semana 69 e a semana 70 ainda não foi cumprida.
Mas como? Eles pensam que ali se abre um parêntese. E esse parêntese começa no Pentecostes. E começa um reino espiritual chamado a dispensação da igreja, ou seja, o tempo dos gentios, onde Deus suspende seu plano para salvar Israel e vai para os gentios. Mas na ideia é que Deus tem que cumprir seu plano, sim, com os judeus. Tomando essa crença, então Deus tem dois povos. O Israel literal e os gentios. E Deus tem dois planos diferentes. Um plano para os judeus e um plano para os gentios. Olha só, estou falando do pensamento daqueles que dizem que Jesus vai voltar em 2 momentos. Isso não é o que fala a Bíblia. Mas o argumento vai além disso. O argumento diz assim, que esse parêntese que se abriu, que foi aberto com a dispensação da igreja, terminará com o arrebato secreto. Você já ouviu falar sobre o arrebatamento secreto? Bom, então, diz que o arrebatamento marca o fim do plano de Deus para a igreja, enquanto o Israel literal permanece aqui na terra. E dentro dessa teoria, eles têm que buscar textos bíblicos para justificar, mesmo tirando do seu contexto. Por exemplo, vão para o livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 1, quando Deus diz a João, vem para subir aqui, eles interpretam como o arrebatamento da igreja. E de aí o relógio profético que parou até as 69 semanas, começa a caminhar de novo para cumprir a última semana. Por isso se acredita que no final, quando chega o arrebatamento secreto, começa 7 anos de tribulação. Olha só. Mas isso não está aqui na Bíblia. E essa teoria diz que o Apocalipse capítulo 4, 1 até o capítulo 20 não tem nada a ver com a igreja. Isso tem que ver com os judeus. Então, por que estudar o Apocalipse? Agora você percebe por que muitas igrejas não estudam o livro de Apocalipse? E eles perdem a riqueza com que o livro de Apocalipse tem para nos ensinar. E assim Satanás está desviando o estudo do livro do Apocalipse. Aqueles que acreditam nisso pensam que no início dos 7 anos da tribulação acontece quando a igreja foi roubada. Aqui na terra, novamente vai se colocar o Império Romano, vai ser restabelecido. E ali se vai levantar um homem carismático, que os primeiros 3 anos e meio vai ali a favorecer os judeus. Eles vão ajudar a reconstruir o seu templo. E após dos 3 anos e meio, ele vai tirar a sua máscara e vai se revelar como o anticristo. Então vai se levantar para perseguir a todos os judeus. E nesses últimos 3 anos e meio, é chamado o tempo da tribulação. Ou seja, enquanto os cristãos estiverem lá no céu desfrutando de tudo, os judeus estarão aqui sofrendo. E ali eles pensam que aqui na terra 144 mil judeus vão se converter ao cristianismo. Então haverá uma guerra literal no Vale do Megido. Eles colocam a batalha do Armagedon como literal, quando na verdade essa batalha é espiritual. Então ali se pensa que ali vai aparecer Jesus em glória e majestade, junto a seus anjos e a igreja que ele roubou, para estabelecer um reino mileniar aqui na terra. Mas a pergunta é, que texto da Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que Deus tem um só povo aqui na terra. Ele tem apenas um plano de salvação e todos nós somos um em Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas desprezam a lei de Deus e em nome da graça dizem que não precisam mais da lei porque esse foi só o plano para os judeus. Ou seja, o plano de salvação para o judeu é um e o plano de salvação para a igreja é outro. Meu querido, a Bíblia não menciona isso. A Bíblia fala que Deus só tem um plano de salvação. Que a volta de Jesus vai ser simplesmente um momento, não 2 momentos. A Bíblia fala que o povo de Deus vai passar por angústia aqui na terra e que o justo vai viver pela fé.
Mas com essa teoria do arrebatamento secreto, várias doutrinas da Bíblia são atacadas. Primeiro, você não precisa ler o Apocalipse. Você não precisa preparar-se para o tempo da angústia, porque eles pensam que apenas vai ser para os judeus e os ímpios. Número 2, o verdadeiro anticristo não se revelou. Com essa teoria, existe uma segunda chance. Ou seja, se você não for no arrebatamento, ainda você vai ter tempo para se arrepender e se salvar. Olha, meu querido, Satanás quer que você não se preocupe com sua salvação agora, porque ele sabe que um dia a graça vai acabar e não haverá mais oportunidade para ninguém. Sabe, o mais triste é que eles eliminam o sacrifício de Cristo que ocorreu a última semana profética de Daniel capítulo 9, e em seu lugar, naquela semana, é colocado o anticristo. Alguns textos da Bíblia são mal colocados, pensando que Deus vai roubar a seu povo. O Apocalipse capítulo 3:10, quando diz, eu te livrarei na hora da prova, Jesus está dizendo, eu vou te guardar, não vou te tirar, eu vou te dar fortaleza, força, meu Espírito vai estar contigo. Então, por favor, acredite no que a palavra de Deus diz. E a volta de Jesus, cada dia está mais próxima. E você tem que estar preparado. Você agora tem que se render a Jesus. Você agora olhar as coisas que estão acontecendo no mundo. Você sabe que cada dia que passa é um dia menos para abraçar Jesus. Agora eu pergunto para você, se seu maior sono, ou se seu maior sonho não é encontrar com Jesus, qual é o maior sonho que você tem? Qual é a sua expectativa de vida? Qual é o ideal da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Se você agora não está se preparando para a volta de Jesus, que coisa melhor pode você fazer na vida? Que ideal melhor pode ter na vida? Que propósito melhor pode ter? Você sabe que de nada serve que você tenha todas as comodidades aqui na terra, todas as coisas aqui na terra, se um dia acaba perdido. Por isso, hoje você tem a oportunidade de abrir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de começar um relacionamento com Deus, de aguardar a volta de Jesus, mas como a Bíblia fala, e Jesus vai voltar, e vai voltar por você. Se ainda agora existe graça, se ainda agora existe oportunidade, é porque você precisa se arrepender. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa segurar a mão de Jesus. Você precisa agora pedir que Deus possa ser o Deus da sua vida. Jesus está voltando. E não existe a maior alegria que cada dia estar preparado para a volta de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque tua palavra abre nossos olhos para ver com muita claridade a forma como Jesus vai voltar. Por favor, nos permita guardar isso no nosso coração e nos permita também esperar a Jesus preparados. Por isso, hoje entregamos nosso coração. A partir de hoje, queremos começar um relacionamento muito próximo contigo, para quando Jesus volte, todos podamos ir contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Convido você a buscar uma igreja adventista do sétimo dia para continuar aprendendo sobre essa mensagem linda. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.